Vamos lá. Quão machista cada um de nós é? Eu sei, é uma pergunta que já chega incomodando, né? Mas ela é o ponto de partida para uma reflexão que olha, muito importante. Hoje, a gente vai mergulhar no que isso realmente significa, usando como base um material que nos guia por diferentes níveis de pensamento e comportamento. Para ajudar nessa reflexão, a fonte que a gente está usando apresenta o chamado machistômetro. Mas calma, a ideia não é sair por aí apontando o dedo para ninguém, viu? É mais como um espelho, uma ferramenta para a gente entender como certas falas, certas atitudes, mesmo aquelas que parecem inofensivas, fazem parte de uma estrutura bem maior. Então vamos começar pelo primeiro nível, a zona de atenção. É aqui que mora o que o material chama de machismo cultural. É aquele que já está tão naturalizado no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe. Sabe, aquelas coisas que já viraram paisagem. Nessa zona, o machismo costuma vir disfarçado. Ele aparece como opinião, como brincadeira ou até como costume. E o ponto crucial que a fonte levanta é o seguinte: mesmo que não exista a intenção de machucar, de ofender, essas atitudes acabam sim reforçando desigualdades. Quem aí nunca ouviu "isso é coisa de mulher"? Parece uma frase tão boba, mas o que ela faz na prática é criar caixinhas bem apertadas. Ela não só limita o que as mulheres supostamente devem ser ou fazer, mas também os homens, né? No fim, todo mundo perde um pouco de liberdade. Olha só outro exemplo clássico que o material traz. Ela é bonita, isso ajuda no atendimento. É uma frase que basicamente amarra o valor profissional de uma mulher à aparência dela, deixando de lado a competência. Fica a reflexão, o que é que deveria importar de verdade, né? E essa ideia de que homem é mais racional é um estereótipo que, por um lado, rotula as mulheres como emocionais demais, e por outro, coloca uma pressão enorme nos homens para não demonstrarem sentimentos. É uma armadilha que prejudica todo mundo. Bom, agora a gente sobe um degrau. A gente está entrando na zona de alerta. E aqui, segundo a nossa fonte, o machismo para de ser sutil. Ele se torna explícito, consciente. A grande diferença aqui é que o disfarce de brincadeira cai por terra. Nessa zona, o que a gente vê é uma desqualificação direta da capacidade das mulheres. É um reforço intencional da desigualdade. A intenção, por trás do que é dito, fica bem mais clara. Pensa nessa frase: mulher não aguenta a pressão de certos cargos. Isso já não é mais uma opinião disfarçada, né? É uma declaração que tenta ativamente fechar portas para todo um grupo de pessoas com base em puro preconceito de gênero. E essa aqui: licença maternidade prejudica a empresa. Esse tipo de pensamento pega um direito garantido por lei, um momento natural da vida, e transforma num problema para os negócios. Isso coloca um peso totalmente injusto nas mulheres dentro do mercado de trabalho. Essa é uma forma muito comum de tentar diminuir o sucesso de uma mulher. Ela conseguiu isso porque é mulher. Em vez de reconhecer o esforço, o estudo, o mérito, o sucesso é creditado a um gênero. É como se fosse uma vantagem indevida e não uma conquista de verdade. Chegamos agora na zona mais crítica, a zona de perigo. Aqui, o discurso se conecta diretamente com o ódio às mulheres, com a violência simbólica que, como a fonte aponta, muitas vezes abre caminho para a violência física. É o nível mais grave de todos. A frase "hoje em dia tudo virou assédio" é um problema sério, porque ela serve para invalidar, para minimizar experiências que são reais e dolorosas. É um jeito de tentar silenciar as vítimas e de ridicularizar a discussão sobre um assunto tão importante. E aqui, um exemplo brutal de como se culpa a vítima. Mulher apanha porque provoca. Esse tipo de fala é perverso. Ele tira toda e qualquer responsabilidade de quem agride e joga nas costas de quem sofreu a violência. É basicamente uma justificativa para o ato violento. Dizer que essas denúncias de violência são quase sempre mentira ajuda a criar um clima de descrença geral. Isso faz com que as vítimas tenham ainda mais medo de procurar ajuda e, ao mesmo tempo, protege os agressores. O ciclo de violência continua. A conclusão aqui é forte, mas necessária. O discurso, nessa zona, contribui diretamente para que a violência contra as mulheres continue acontecendo. As palavras têm, sim, consequências reais e muitas vezes devastadoras. Ok, a gente viu os problemas em cada uma das zonas. Mas e aí? O que fazer? A fonte nos mostra um caminho positivo, o caminho da desconstrução. Vamos dar uma olhada em quais são as atitudes de equidade e responsabilidade que fazem parte dessa jornada? E são atitudes práticas, do dia a dia.
como, por exemplo, dividir as tarefas de casa, porque, né, a responsabilidade é de todo mundo que mora nela. Escutar as mulheres com respeito, sem interromper, sem desvalorizar o que elas dizem. Defender que elas tenham as mesmas oportunidades e salários. Quando uma mulher relata um assédio, levar a sério, não minimizar. E por fim, uma coisa que parece pequena, mas é gigante. Não rir e nem passar para frente piadas que rebaixam as mulheres. E essa é, talvez, a mensagem central de toda essa análise. A desconstrução é um processo contínuo. Não é uma linha de chegada que a gente cruza e pronto, acabou. É uma jornada constante de aprender, de refletir e de mudar, um pouquinho a cada dia. Fica claro, então, que a questão não é ganhar um selo de não machista. É sobre estar num processo de revisão constante de atitudes, de privilégios. E a pergunta que o material nos deixa no ar é essa: onde nós, como sociedade e como indivíduos, estamos nessa jornada de desconstrução? Fica aí para a gente pensar.